inverno é o verão da alma. Eu vi essa frase cerca de uns 20 anos atrás, um pouco mais até, quando eu comecei a viajar e trabalhar no leste europeu, especialmente na Romênia. Durante 10 anos eu morei, nós moramos lá como família, com missionários enviados para ajudar a treinar e passar para aqueles que estavam no ministério e não tinham oportunidade de ir para seminário por causa do comunismo. Na época, a gente então viajava cuidando desses líderes de igrejas espalhados pelo leste europeu, e especificamente eu trabalhei com a Romênia. E essa expressão eu ouvi lá: o inverno é o verão da alma. O que eles queriam dizer com isso, e é uma situação, uma realidade um pouco diferente da nossa, porque no hemisfério norte, especialmente naquela região, as estações são muito definidas. O frio é muito frio, é frio mesmo, neva. E o calor também, quando é quente, muito quente. Então, o inverno é uma época do ano em que não dá para fazer muita coisa. Você fica em casa, você se recolhe, você tem menos oportunidade de estar ao ar livre, de passear, de ir para o parque. Não dá para fazer essas coisas que você faz quando o clima fica melhor. Mas, espiritualmente falando, os cristãos ou as igrejas da Romênia, que foi onde eu aprendi essa frase, era uma época do ano em que a terra estava preparada para colher a semente do evangelho que tinha sido plantada. Porque as pessoas então estavam mais abertas para conversar. Elas estavam abertas para ir nas casas uns dos outros. Uma das coisas que eles usavam frequentemente para falar de Jesus, porque não era possível fazer isso abertamente, eram casamentos e funerais. Os funerais eram verdadeiras conferências evangelísticas. Os casamentos duravam 2, 3 dias e tinham não somente a pregação do evangelho, mas apelo, pessoas vindo à frente, se convertendo. Eram as 2 ocasiões que eles tinham livre para poder se reunir, como cristãos. E eles usavam. Mas o inverno era a época em que a igreja tinha mais gente, vinham os convidados, e ali o evangelho era pregado. Foi mais ou menos com essa ideia que nós pensamos em usar o mês de julho e a metáfora do inverno e as características do inverno para a gente pensar um pouquinho na nossa vida. Nós começamos no primeiro domingo pensando na ideia da hibernação. Ou seja, aquele momento, aquela situação em que, no caso da natureza, da criação, certos animais se recolhem, alguns inclusive somem, vão para a toca, ficam lá dormindo, um sono profundo, o metabolismo abaixa, eles não têm necessidade de alimento e ficam lá aguardando o momento para sair, porque no inverno o alimento é escasso. E essa é uma maneira natural de você conservar a sua energia e esperar a época em que fica mais fácil achar alimento. Mas a hibernação também tem essa ideia de um momento em que você se recolhe. Fulano saiu da hibernação, ela estava hibernando, agora ela saiu daquele período de recolhimento. E a proposta então foi que a gente usasse esse tempo nosso, não porque a gente parou, não porque a gente está na toca, não porque a gente ficou recolhido, muitos de vocês, a maioria trabalhou, alguns tiveram o privilégio de viajar, de sair com as crianças para aqui, para ali, foi gostoso, mas nós temos momentos na vida em que a gente precisa parar para fazer um balanço. E a proposta foi da gente fazer um inventário espiritual. Porque as coisas vão indo, como a gente fala em inglês, business as usual. As coisas como sempre vão correndo, mas as coisas não são sempre como estavam, elas mudam. E a gente tem uma dificuldade tremenda de parar em determinados momentos que a coisa não vai bem, ou que a gente tem os sinais de que a coisa não está bem, e a gente parar e dizer, eu preciso parar, ou eu preciso de ajuda, ou há um problema comigo, ou com alguém próximo. Nós costumamos, vai dar, a gente passa, isso vai passar, e a gente força, e muitas vezes a corda estica, o elástico estica tanto, e a corda rompe, o elástico se rompe também. Não é bom quando chega essa situação.
Muitas vezes as pessoas procuram ajuda quando já não quase tem solução para o problema. No casamento é assim. Você vai levando, chega uma hora que a corda está tão esticada, o elástico já esticou tanto, você já gastou tanto, não tem mais reserva, você já está devendo o mundos e fundos um para o outro. Já não há mais respeito, já não há mais carinho, já não há mais comunicação. Aí, por favor, eu preciso de ajuda. Tarde. Tem jeito? Tem, sempre tem. Mas é muito mais difícil. É por isso que é importante a gente, não importa o momento que a gente esteja vivendo e passando, nós reconhecemos as horas, aqueles sinais que estão dizendo para a gente, cuidado, toma cuidado, busca ajuda, para, reflete. Essa é a ideia. E nós pensamos nos próximos 2 domingos, depois do primeiro, sobre seca e frio. Como é que a gente atravessa esses momentos da vida em que a nossa alma parece estar seca? É interessante que o pregador, que foi o André, que está aqui inclusive, deu o exemplo de João Batista, que no começo do ministério disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas lá na prisão, sozinho, esperando a morte, ele mandou seus discípulos irem até Jesus para perguntar, você é mesmo aquele que havia de vir? Até João Batista, que Jesus inclusive declarou nesse momento para os discípulos, para quem estava em volta, nenhum homem nascido de mulher é maior que João Batista, o maior que já viveu. Na avaliação de Jesus, ele teve dúvida. Ele teve um momento em que a sua alma definhou, em que ele estava lá no meio do sofrimento. É natural que a gente viva isso. E nós então estudamos como a gente pode atravessar esse inverno da alma, essa secura que às vezes nos abate. No domingo passado nós consideramos uma outra metáfora, que é a metáfora do frio. E vimos como é importante, quando a gente atravessa por momentos assim, que nós precisamos uns dos outros, do aquecimento do corpo, da família, dos amigos, dos irmãos em Cristo, daqueles que se importam conosco, ou deveriam se importar. Gente para aquecer. Por falar em gente para aquecer, não sei se vocês estão lembrando que nós estamos em plena campanha do agasalho, e aí é um aquecimento físico. Nós assumimos a responsabilidade como comunidade de providenciar, foram 200, né? 200 cobertores para um projeto que o IMBRA, que é o Instituto Muda Brasil, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, no fim, mas eles têm um projeto lá na Represa do Guarapiranga, com uma população empobrecida, uma região muito, muito carente, e nós estamos nessa campanha de levantar 200 cobertores para enviar para aquele projeto. Então, se você ainda não participou, ainda dá tempo. Né? Daqui a pouco não é mais frio, né? Está frio agora. Então, agora é hora de participar. Então, não deixe de participar. A campanha do agasalho está em pleno vigor. E hoje nós vamos pensar numa quarta metáfora. É a metáfora da escuridão. Uma das outras características do... Alguém está mudando, né, para mim? Então vamos lá. Agora eu vou mudar. Epa, funcionou. Uma das características também do inverno é que as noites são mais longas. Há menos insolação. Há menos luz nessa época do ano. E essa é uma das razões porque é mais frio. Solstício, equinócio, vocês estudaram isso, né? Eu me lembro. Deu um trabalho lembrar dessas coisas, mas foi bom, né? Porque agora a gente sabe por que fica frio. E por que a noite é longa. Mas essa é uma característica do inverno, a escuridão. E hoje, tendo parado para fazer um inventário espiritual, e considerado nesses últimos 2 domingos passados, a nossa questão interior, eu queria convidar vocês para uma viagem para o lado de fora. E essa viagem, ela começa quando tudo começou. Aliás, a nossa história começa com a luz. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 5, nós lemos o seguinte: em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Tudo que se vê,
e tudo que não se vê. A terra é como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas e disse Deus, luz, e a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. E chamou a luz dia e a escuridão chamou noite. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, primeiro dia. Essa é a descrição do começo. Nossa história começou com a luz. Sem luz não haveria vida. Sem luz não haveria este mundo como nós o conhecemos. Nada do que vemos, nada do que vivemos hoje existiria. A luz é fundamental, ela é essencial para a vida. Ela mantém a vida em curso. Os alimentos são produzidos por causa da luz. As vitaminas são absorvidas por causa da luz. Nós não vivemos sem luz na Terra porque a luz é que controla a temperatura do nosso habitat. A luz está em toda parte. Nós não vivemos sem ela. Sempre alguma forma de luz está presente na nossa vida. Nossa história começa com a luz. Deus disse, haja luz, e a luz apareceu. Mas o primeiro dia da criação foi marcado por dois fatos. O primeiro é o aparecimento da luz. Mas o segundo fato importante de notar é o contraste entre a luz e a escuridão. O dia e a noite. Ou trevas e luz. Essa separação Deus fez logo no início, quando a luz foi criada. Quando ela passou a existir no universo. A luz passou a ser então identificada com Deus. A escuridão e as trevas, ou trevas, passou a ser uma metáfora do mal. Veja o que a Bíblia diz. 1 João capítulo 1, versículo 5. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Uma descrição de Jesus Cristo antes da encarnação. Sobre Deus, o próprio João escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz e não há nele treva ou escuridão nenhuma. O próprio Jesus afirmou isso. 3 vezes aparece no Evangelho de João. Eu sou a luz do mundo. Capítulo 8, versículo 12, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele repete esse conceito em 9, 5 e 12, 46. Mas essa metáfora, ela é estendida também aos seguidores de Jesus. O próprio Jesus disse o seguinte, no Sermão da Montanha, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Não faz sentido. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. E ele então diz, assim como a cidade construída sobre o monte ilumina toda a região, você tem a ideia de direção por causa daquela luz, especialmente isso era verdade no passado. Você se guiava pelas estrelas, pela lua, mas também pelo clarão das vilas e das cidades, especialmente aquelas que ficavam em cima de colinas e montes, para os viajantes. E assim também a lâmpada, a candeia, que era aquela lamparina, né? Que era um óleo que queimava, ela era colocada num lugar apropriado para poder iluminar toda a casa ou recinto. Da mesma forma, Jesus diz, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus.
estendida essa metáfora a nós. Interessante, vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Jesus falou bastante sobre isso. E inclusive esse contraste das trevas e da luz aplicado à nossa vida. No capítulo 12 de João, versículo 35, ele diz assim: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Ele, Jesus. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Efésios, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, falou algo parecido, uma extensão, um comentário sobre essa verdade. Capítulo 5, versículos 8 e 9. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E ainda escrevendo para uma outra igreja na cidade de Tessalônica, capítulo 5, 1 Tessalônica 5, 4 e 5. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia, e falando sobre o futuro, na volta de Jesus Cristo, para que esse dia os surpreenda como ladrão, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Queridos irmãos e irmãs, nós somos a comunidade da luz. O que está errado nessa figura, nessa imagem? Há algo estranho aí? O que está estranho nessa lâmpada acesa? Tem algo errado, tem algo estranho, totalmente estranho. Não faz sentido uma lâmpada acesa sem ela estar rosqueada no bocal, com uma fonte de energia alimentando. E exatamente por isso que quando a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo, ou que nossa luz deve brilhar diante dos homens, a pressuposição é que Deus é luz e a única luz que brilha incessantemente, sem parar, a única fonte de luz nesse sentido que existe é Deus. E é por isso que o salmista disse o seguinte: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Salmo 18, 28. Nenhum de nós tem essa luz em si mesmo, uma luz que não para, que não termina, que não apaga. Nós não temos essa capacidade. Ninguém tem. Nós não temos isso de moto próprio. Eu vou iluminar, pá, acendo. Não existe isso. Ninguém tem isso em si, a não ser que lhe tenha sido dado, a não ser que lhe tenha sido alimentado. E esse alimento é constante na vida do seguidor de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o que Jesus está dizendo aqui para nós não é simplesmente façam força como um vagalume, um processo químico dentro de vocês e yes! Agora eu vou iluminar o meu ambiente. Né? Tem pessoas que são alegres por natureza, né? Enchem o ambiente. Deus deu esse dom para algumas pessoas. Mas até isso veio de Deus. Deus fez pessoas assim, para dar, sabe como é que é? Aquela hora gostosa, de dar risada. Tem gente que é alegre, mas até isso que para algumas pessoas é algo espontâneo, não foi ela que inventou, não foi ele que eu vou ser assim, é assim, porque Deus fez a pessoa assim. Há outras influências, há exemplos, há uma série de coisas que são fatores que atuam no nosso desenvolvimento, na nossa formação, mas nós temos uma índole, nós temos as nossas características, e até as características que nós temos foram dadas, concedidas pelo Criador. E é Ele que mantém, porque até a pessoa mais feliz, naturalmente alegre, que usa menos
músculos da face, você já deve ter lido aquela estatística, não sei quantos músculos para fazer essa cara de sério e muito menos para fazer cara alegre. Então, até a conservação de energia do seu corpo, quando você sorri, não vai ser para sempre. Você vai ter seus momentos de tristeza, vai ter seus momentos de abatimento. Porque o que nós estamos falando aqui é algo mais profundo. É uma luz que vem de Deus, porque Deus é luz. Luz é energia, como nós vamos ver. Bom, essa semana eu resolvi fazer uma incursão no mundo da ciência. Comecei lá pela Grécia Antiga e cheguei até a teoria quântica, para tentar entender um pouquinho o que é a luz, o que é a natureza da luz. Isso é importante para a gente entender o que a Bíblia está dizendo. E nós vamos começar lá no século X. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre os gregos, antes de falar sobre esse sujeito aí. Os gregos tinham várias teorias sobre o que é a luz. Algumas curiosas. Uma delas é que a luz, para a gente poder ver, enxergar, captar os objetos, aquilo que está do lado de fora, eles emitem fogo ou alguma energia. Eles diziam que era fogo. Então, nós também temos que ter uma energia de dentro. Então, uma das teorias é que o nosso olho está jogando fogo para fora, e o fogo que sai do nosso olho se encontra com o fogo dos objetos, ou a luz dos objetos, e então essa é a maneira como a gente se comunica e percebe aquilo que está ao nosso redor. Essa é uma das teorias. Tem outras. Tem uma que dizia que, de fato, há algo que traz a informação do que está do lado de fora para dentro da nossa visão. Não se sabia o que era, não havia uma coisa muito elaborada, mas eu queria dizer que foi no século X que um árabe, que nasceu na cidade de Basra, que nós já ouvimos falar nessa cidade muito na Guerra do Golfo, né? Ele nasceu lá na era cristã, no século X, Al-Hazen seria uma das maneiras de dizer o nome dele, tem outras mais complicadas. Ele foi o cara que sacou que a luz é que traz a informação para os nossos olhos. E mais, ele foi cientista, matemático, ele deixou um livro escrito Livro da Ótica, o nome do livro, em árabe. Levou 200 anos para aquilo que ele descobriu chegar na Europa. E foi o conhecimento de Al-Hazen que foi usado depois pelos cientistas europeus, 2 séculos mais tarde. Ele foi um gênio. Se ele tivesse vivido hoje, teria ganho o prêmio Nobel. Com certeza. Porque outra coisa que ele descobriu foi a câmara escura. Ele fez um experimento, sabe o que é a câmara escura? É aquela caixa que tem um furinho, e você então põe lá no fundo alguma coisa sensível à luz, e aquilo que está do lado de fora é projetado por aquele furinho contra a parede daquela câmara escura, ao contrário. Ele fez esse experimento no século X. É por isso que ele é chamado o pai da fotografia moderna. Ele é o pai da ótica, ele é o pai de um monte de coisa. O cara era bom mesmo. E ele que descobriu também a questão da refração e da reflexão. Porque a luz, em algumas situações, ela reflete. Em outras circunstâncias, ela atravessa. Reflexão e refração. No século X. E demorou 7 séculos para um outro sujeito, muito inteligente, chamado Johannes Kepler, descobrir um pouco mais sobre como é que funciona esse negócio. O Al-Hazen achava que a chave da visão estava no cristalino, naquela lente aqui exterior. Mas o Kepler descobriu que, na realidade, o que é mais importante nesse processo do nosso olho é a retina. É aquela parte que fica lá no fundo do olho. E ele disse que o nosso olho funciona como a câmara escura que foi descoberta ou construída lá pelo Al-Hazen 7 séculos antes. E aquilo revolucionou a ótica. Para nós parece uma coisa tão óbvia, mas imagina quantos centenas de anos isso levou para as pessoas descobrirem coisas que para a gente hoje, a gente fala assim, fulano descolou a retina como se fosse assim, teve uma dor de barriga. E a gente sabe que a retina fica lá no fundo do olho, quer dizer, todo mundo sabe disso. E alguns sabem que a imagem chega no olho invertida, e que o nosso cérebro se encarrega de
colocar na perspectiva correta. É incrível como a coisa funciona. Isso foi o Kepler. Mas nós vamos um pouquinho mais à frente, e aqui a gente vai completar um pouquinho, complicar um pouquinho a coisa. Porque quando a gente pensa no que é luz, começaram os caras mais recentes, né? A partir de Descartes, de Huygens, que é holandês, o Newton, e finalmente o Einstein. Esses caras começaram a discutir uma outra coisa. Luz, a natureza da luz, é onda ou é partícula? É onda ou é partícula? Que diferença faz, né? Para eles fez muita. Para a ciência isso é fundamental. Inclusive, para nós isso é importante hoje. Porque muita coisa que a gente tem e usa hoje é o resultado dessas descobertas. Por exemplo, você está sentado no sofá da sua sala, né? E está lá e tem um monte de ondas atravessando para tudo quanto é lado. O seu corpo está vazado. Né? Tem onda para tudo quanto é lado, de tudo quanto é frequência. Algumas ondas são perigosas. Quando a frequência é muito alta, tipo raios gama, raio-x, por exemplo, você tem cuidado, né? Você põe aquela roupa de chumbo, não pode ser tantas vezes. São frequências muito altas, mas tem frequências muito baixas, que é o micro-ondas, por exemplo. Né? E outras, ondas de rádio, são ondas mais baixas, são frequências mais baixas. Isso é importante, porque hoje a tecnologia que é utilizada e aplicada, baseada nessas descobertas, hoje nós temos muitas facilidades na área da comunicação e muitas outras. Então eles discutiram se era onda, se era partícula, e tinha que vir um gênio para dizer que eram as duas coisas. E esse cara foi o Einstein. Ele falou, gente, é tanto onda quanto partícula. Depende das condições, depende da situação, das circunstâncias. A luz funciona ou se comporta tanto como onda como quanto partícula. E aí entra a ideia dos fótons. Os fótons é como se mede a luz. A luz é medida em fótons. Né? A frequência é medida em hertz, que é quantas vezes essa oscilação é feita por segundo. E são milhares. 10 elevado a 13, 14, 15. Bota zero nisso. A frequência é absurda. Isso está aí. Está atravessando a gente. Está em toda parte. Nós usamos. Nosso celular está usando isso. É rádio, é tudo onda. Mas também é partícula. Agora, por que isso é importante para a gente? Da prática, isso é importante porque se não houvesse esse fenômeno da refração, nós enxergaríamos tudo branco ou tudo escuro. Por causa da refração, o feixe de luz branca atravessando aquele prisma divide a luz em 7 cores básicas. Alguém falou? No arco-íris. Esse é o fenômeno do arco-íris. E se não houvesse a refração, se a natureza da luz não fosse como tal, nós não teríamos essa visão das cores. Quem é daltônico tem a dificuldade de captar a frequência correta das cores. É um problema de captação. É o receptor que não está muito bom. A frequência, porque cada cor tem uma frequência, começa com a frequência mais baixa, que é o vermelho, e vai para a frequência mais alta, que chega no violeta. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anis e violeta. Por curiosidade, o infravermelho é o que fica antes do vermelho, e o ultravioleta é o que fica depois do violeta. São as duas frequências ou ondas imediatamente antes e depois das 7 cores que a gente chama 7 cores básicas, e na realidade elas vibram, elas oscilam com uma frequência diferente, e o nosso cérebro, através do nosso olho, decodifica isso através de uma cor. Está vendo só? Como é importante a gente parar para ver que quando Deus fala de luz, quando Deus fala que criou a luz, e houve luz, e haja luz, e houve luz, é fundamental, tem a ver com quem nós somos, como nós nos percebemos, como nós vemos as coisas, como nós sentimos. Essas cores causam emoção.
Nós podemos ver uma paisagem, as nuances da paisagem, isso afeta a gente. Se não houvesse luz, se não houvesse esse sistema de percepção, de captação, complexo como é, a nossa vida seria tão diferente. Deus criou a gente assim. E quando Deus colocou o arco-íris no céu, lá atrás, depois do dilúvio, Deus estava sinalizando para a humanidade que a sua misericórdia dura para sempre. A primeira intenção de Deus, ele estava dizendo com aquele sinal no céu que foi pela primeira vez visto pela humanidade, por um ser humano, que até então não tinha sido visto. O equilíbrio era outro. As águas estavam numa outra maneira de equilibrar, não como a gente tem hoje, que tem chuva, que sobe, que evapora. Isso é depois do dilúvio. E esse arco-íris, então, era uma maneira como Deus disse assim, essa foi uma vez só. A minha misericórdia dura para sempre. A minha intenção não é destruir vocês. A minha intenção é cuidar de vocês, é amar vocês. E todas as vezes que aparece um arco-íris no céu, nós devemos lembrar da razão que ele está lá. A razão original. A razão original e a verdadeira do arco-íris é que Deus ama a humanidade. Deus tem misericórdia pelos seres humanos. Por qualquer um. Não importa a vida que esteja vivendo, não importa onde ele esteja, o problema esteja enfrentando, se ele está alienado, se tem raiva de Deus, ou se ele ama a Deus de paixão, Deus tem misericórdia desta pessoa. Não importa se ele está fazendo pouco da religião, não importa se ele está dizendo eu não creio em nada, ou se ele vai na igreja regularmente e é carola. Deus ama do mesmo jeito. Essa é a intenção de Deus, não é de destruir a criatura nem a criação. A intenção de Deus sempre foi amar aquele que Ele criou. Agora, voltando para o texto. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre a cidade, o monte. E também ninguém acende uma candeia, coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. E o texto continua, para que vejam as suas boas obras. Nós somos a comunidade da luz. Nós somos o arco-íris, por assim dizer, de Deus para o mundo. Nós somos esse sinal do amor e da misericórdia de Deus para esta geração, para a nossa cidade, para o nosso país, para o mundo. Hoje, agora, nós somos esse sinal. É isso que Deus está dizendo. Brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras. Nós somos esse sinal. Como é que Deus vai ser visto? Como é que a luz de Deus vai iluminar a humanidade? Através, quando as pessoas estiverem vendo as nossas boas obras. Agora, a fotografia sempre é uma representação de uma realidade maior, superior e completa. Eu posso colocar aqui, se a luz fosse um pouquinho melhor, mas dá para vocês perceberem que essa foto realmente é espetacular. Creia em mim. A fotografia, ela, na melhor das hipóteses, ela representa. Ela não é a realidade. A nossa vida reflete a imagem de Deus. Nós cantamos agora, brilha Jesus, mostra ao mundo, não é? E eu estava cantando assim, não, na realidade, quem tem que brilhar é a gente. É como se Deus falasse assim, brilhem vocês. Eu já coloquei a luz em vocês. Eu estou iluminando, eu já iluminei a vida de vocês. Vocês é que precisam brilhar. Então, quando a gente está cantando, mostra ao mundo, na realidade, essa oração, ela decodificada é o seguinte, Senhor,
usa a gente para mostrar ao mundo, para refletir para o mundo a luz de Jesus. A nossa vida reflete a imagem de Deus. Porém, ela reflete a imagem de Deus de uma forma muitas vezes invertida e menor, como ela aparece também na retina do olho. Ela é pequena e muitas vezes é o contrário. Muitas vezes é menos do que ela precisa ser. Nós não temos a capacidade de refletir tudo. Nós vamos refletir em parte. Nós vamos ser uma sombra do que Deus é. Uma migalha, um pontinho, talvez, em determinados momentos. Mas a promessa de Deus é que quando nós nos colocamos nas mãos dele, aquilo que nós somos, Ele transforma, Ele decodifica. É como se o nosso cérebro, quem faz esse papel é o Espírito Santo. O Espírito Santo toma aquele reflexo de Deus na nossa vida. Num momento aqui, num momento ali, uma palavra, um gesto, uma oração, um pedido de perdão, porque reconhecer que eu errei também dá glória para Deus. Também é uma maneira de você mostrar a luz, porque a luz dissipa as trevas. E quando eu reconheço alguma coisa na minha vida que está sujo, eu estou deixando que a luz revele a verdade. E Deus é glorificado, como nós vamos ver em seguida. O Espírito Santo decodifica esse testemunho de vida na frequência e na cor que Ele quer. Às vezes a gente quer que a pessoa tenha uma percepção nossa. Mas o que Deus quer é outra coisa. É interessante isso. Porque às vezes a gente acha que só pode realmente ser usado por Deus quando tiver tudo em ordem. Quando tiver a minha vida ajustadinha. Eu um dia vou dedicar mais tempo para Deus quando eu conseguir o meu primeiro 1 milhão. Um dia... E vai, eu estou brincando um pouco aqui. Mas nós temos esses ideais, esses marcos que a gente quer alcançar depois de. Quando? E, na realidade, o que Deus está fazendo é o tempo todo, tomando a nossa vida como se fossem fótons. Nós somos pequenos fótons. Nós somos portadores de energia. E essa energia do fóton, para que você que é físico e gosta disso, na realidade é o elétron que sai de uma órbita e vai para outra e retorna para a órbita original. Quer dizer, a nossa vida é assim. É igual, parecidíssimo com o micro. Nós vivemos no macro assim. E essa dinâmica que é desconfortável para nós, é exatamente aonde Deus pega e gera energia para mostrar para o mundo as cores na frequência que Ele quer. É fantástico. E não é o show da vida. Esse é o show de Deus. E ele está acontecendo agora. Na sua vida e na minha vida. Martim Lutero afirmou: as boas obras não tornam o homem bom, porém o homem bom faz boas obras. As obras más não tornam o homem mau, mas o homem mau faz obras más. É o que sai do coração que contamina, disse Jesus. E Jesus falou mais: se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. É muito importante que eu e você não nos iludamos. Não é uma religião, não é ir à igreja, não é pertencer a uma seita ou qualquer coisa, ou qualquer filosofia que vai gerar luz na nossa vida, que vai iluminar o nosso caminho, que vai nos alimentar de energia espiritual. Só existe uma fonte, essa fonte é Deus através de Jesus Cristo. E quando nós temos essa fonte e bebemos dela, quando nós estamos sendo iluminados pela luz de Cristo, as nossas obras vão mostrar isso. As nossas obras vão mostrar. Nós somos a comunidade da luz. Boas obras. Deixe-me dar algumas delas. A primeira delas, a primeira obra, aliás, Jesus falou sobre isso. As obras do Pai é que creiam naquele que Ele enviou. Fé e obediência.
Havia um hino no passado, quando eu estava crescendo como criança, que o Dario conhece, porque ele é um pouco mais velho que eu. Ele é o decano. E diz: crer e observar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Isso está totalmente fora de moda. Como assim? Obediência. Eu faço o que eu quero. Sou dono do meu nariz. Se eu achar que sim, sim. Se eu achar que não, não, acabou. E olha, como alguém disse, Deus é um cavalheiro. Deus é. Vai, faz. Vai. Vai em frente. Fé e obediência. Que, trocando em miúdos na palavra do pastor Ari Veloso, levar Deus e a sua palavra a sério. Que nas palavras de Jesus significa amar a Deus. Se alguém me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que guardar os meus mandamentos e me amar dessa maneira, será amado pelo meu Pai. E eu virei, e eu e meu Pai viremos e faremos morada nessa pessoa. Fé e obediência. Essa é a primeira boa obra que qualquer pessoa pode fazer. E olha, isso aparece. Se você leva Deus e a palavra de Deus a sério, vai aparecer. Nem todo mundo vai aplaudir. Nem todo mundo. Mas vão notar que há alguma coisa na sua vida que só pode ser explicada por Deus. Que há decisões e alianças que você tem e você mantém na sua vida com você mesmo, que só pode ser explicada com uma fidelidade a Deus e a sua palavra, porque você vai estar nadando absolutamente contra a correnteza. É aquilo que o salmista diz, que jura com dano próprio, dá a sua palavra e não volta atrás. Mesmo que perca a palavra empenhada. Isso é princípio bíblico, isso é de Deus. Que é uma loucura. Tem certas ocasiões que você pode racionalizar quanto você quiser, e vai ter um monte de lei, e um monte de razão, e um monte de gente, e um monte de exemplo para dizer para você: você está louco. Mas se no seu coração você empenhou a sua palavra diante de Deus, isso é o que a Bíblia chama de juramento, na realidade. A palavra nossa tem que ser sim, sim, não, não. E se você vive desse jeito, vai aparecer. Vai aparecer. Nem todo mundo vai aplaudir. Alguns vão achar que você é louco, doida. Fé e obediência. Outra boa obra, não parece ser muito boa, é sofrer como cristão. Passar tribulações com perseverança. Porque são nessas ocasiões que a graça de Deus se manifesta. Que as pessoas que convivem conosco percebem que há algo ali que não tem outra explicação a não ser Deus. Vai sofrer como cristão. Não como alguém que fez alguma coisa errada e está pegando a consequência. Esse tipo de sofrimento é diferente. Ele tem o seu propósito. Ele ensina. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Generosidade para com os vulneráveis. Pobres, refugiados, idosos, crianças em risco. Sabe qual é o grupo de maior risco no nosso país? Menina, negra e pobre. Esse é o grupo mais vulnerável neste país. Você pode incluir meninos também. Mas o mais vulnerável: mulher, criança, menina, pobre e negra. É fato. E há muitas outras vulnerabilidades entre nós. Nós convivemos com elas o tempo todo.
sermos generosos para com os vulneráveis é boas obras. Quando nós saímos da nossa zona de conforto para acudir, para assistir, para nos identificarmos de uma maneira concreta, para trabalharmos em algumas das causas dessas situações, nós estamos, sim, refletindo a luz de Deus. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E Ele não queria se referir apenas quando a pessoa morrer e vai para o céu. Ele queria dizer, aqui na terra, vida plena, vida de qualidade, aqui e agora. Esse tem um grupo que precisa ser campeão disso. São os seguidores de Jesus. Para todos. Para todos. Claro. Claro que nós não vamos resolver o problema do mundo. Claro que nós vamos estar numa minoria. Claro que a gente vai se decepcionar. Claro que nós não vamos ver muitas vezes o resultado do nosso trabalho. Não importa. Não importa. Testemunhar as boas novas de salvação em Jesus. É uma boa obra? Claro que é. Claro que é. Nós somos a comunidade da luz. Nós somos esses fótons que transmitem essa energia. Energia que salva, que cura, que ajuda, que dá esperança. Nós somos os que choram com os que sofrem, que se alegram com os que estão felizes. Mas o fim de tudo isso, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O fim de tudo é a glória de Deus. Deus se tornar conhecido, Deus se tornar admirado, Deus se tornar adorado por todos os povos, pela cidade inteira, pelas nossas famílias, pelos nossos vizinhos. Esse é o alvo. É o alvo. A glória, a admiração, louvor, exaltação a Deus. Quando é que isso vai acontecer? Quando as pessoas virem as nossas boas obras. E eu citei apenas algumas delas. Nós, esse semestre que passou, tivemos aqui um curso sobre a missão da igreja. E o objetivo é como nós podemos, como igreja, como comunidade, nos engajar na missão de Deus para essa geração, cidade e mundo. E não vai no que eu vou falar agora, nem estava escrito, e talvez Deus me perdoe se você ficar ofendido. Não é a minha intenção. Mas eu tenho a impressão que há pessoas até aqui, hoje, agora, que realmente não acreditam que é possível fazer um impacto transformador pelo Evangelho na nossa cidade, na nossa geração e no nosso mundo. Eu tenho a impressão que haja pessoas aqui que no fundo do seu coração acreditam que ser cristão é manter a vida em dia, ter uma ética elevada, cristã bíblica, correto, cuidar daquilo que é seu da melhor maneira possível, ser uma pessoa inteligente, sábia no uso dos recursos que Deus lhe deu, e todos os tipos de recursos, não estou falando de dinheiro só, tempo, tudo. E pronto. E se eu conseguir dar conta disso, já está bom demais. Nosso trabalho, no curso que nós tivemos aqui com o pastor Marcos Amado, e eu também ajudei um pouquinho, Cláudia e Mamoto também. Como resultado desse processo, que isso faz parte de um processo maior, que é a liderança, envolver os líderes de pequeno grupo, nós tivemos vários encontros, e nós chegamos a 3 focos. 3 focos para a missão da CB Moema. E vocês vão ouvir falar disso muito, muito, muito. Esses 3 focos são crianças em risco, profissionais, e aqui quando a gente fala profissionais,
especialmente aquelas pessoas que estão assim, entraram no mercado de trabalho, né? Aquela etapa que você trabalha, carreira, sabe aquela turminha ali do 20 e meio, né? 25 em diante até os 40, 45, por aí. Depende, cada um tem uma fase diferente, mas é aquele processo, aquele momento de vida que se acelera. E aí você vai usar aquilo que você sabe, vai adquirir outros recursos pessoais, vai aprender uma série de truques, de maneiras de sobreviver na vida, no trabalho, enfim, vai ter que se virar. E nem sempre, nesse período fundamental da vida, que é quando você casa, tem filho, cria os filhos, e começa a trabalhar, e chega um momento supostamente de estabilidade, muitas vezes a gente faz isso, aos trancos e barrancos, apertando o botão de pânico, né? Emergência, botão vermelho, volta e meia, mas assim, atabalhoadamente, sem saber como integrar a nossa fé a esse dia a dia louco. E finalmente, missões transculturais. Porque nós não podemos ser igreja de Jesus e esquecer daqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Não importa onde eles estejam. Alguns estão até aqui. Mas nós vamos cantar agora, Suzy vai subir, e essa música que nós vamos cantar fala sobre isso. Sobre uma igreja presente, uma igreja engajada. Eu não tenho todas as respostas. Eu tenho muito mais pergunta que resposta. E eu tenho um anseio no meu coração. Para a minha vida e para a vida de todos vocês e da Igreja de Jesus espalhada pela terra. É que a gente obedeça a palavra de Jesus quando disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Senhor, que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Amém.